o gráfico de programa de decisão de processo, vai ser uma ferramenta talvez com pouca utilidade, mas quando for necessário, quando tiver sob determinadas circunstâncias, ela vai te ajudar bastante a avaliar em detalhes um processo. O processo precisa ser otimizado, um processo precisa ser reavaliado, ou que precisa ser planejado para iniciar sua operação. Vamos começar assim, ó. Vamos falar do contexto, como sempre. Nós estamos dentro de uma série de 14 ferramentas da qualidade. Já estou com uma satisfação de estar fazendo a última ferramenta agora. Vamos falar do que é e para que serve, e tentar passar uma ideia prática, ou passar uma ideia prática de quando utilizá-la e quais as vantagens que ela pode te trazer. Como eu falei, ela é um complemento de um fluxograma. O fluxograma é muito mais útil, mas quando precisa fazer algumas avaliações mais profundas, essa ferramenta vai te ajudar. Durante a explanação da ferramenta, vamos tentar citar exemplos de diversas áreas, indústria, administração, de onde for, né? E comentários gerais, como sempre, ali se antecipando algumas perguntas que vocês não estão fazendo para mim no momento da apresentação ou no momento da gravação, mas fiquem à vontade para enviar os comentários depois. Tá, em termos de contexto, só para a gente lembrar, nós começamos uma série há alguns meses atrás das 7 mais 7 ferramentas da qualidade, né? Que são, não vou ler todas aqui, mas todas essas 7 ferramentas da qualidade já tem um vídeo específico de cada uma delas. E uma coisa que não é muito comentada, mas na época do modelo japonês de gestão, foi criada também as 7 novas ferramentas, ou as 7 ferramentas administrativas da qualidade. E aí apareceram outros nomes não muito conhecidos. Nós lançamos vídeo de 6 delas, né? E hoje é para a gente fechar o circuito. Tudo que está em cinza nós temos vídeo, então esse é o último da série, que nós vamos falar de gráfico de programa de decisão de processo. Tem um nome que não é muito intuitivo, mas vai ficar claro aqui para vocês como utilizar esse gráfico. Só lembrando, né, para quem estiver acompanhando, entrando agora no meu canal aqui, é um dos vídeos mais bem sucedidos que eu tenho, com maior aceitação, os 7 mais 7 ferramentas, né, que eu falo de uma visão geral delas todas, mas depois, cada uma delas, eu apresentei um vídeo de 15 a 20 minutos para explicar com mais detalhes. Vamos lá, o que é e para que serve? Bom, de forma geral, ele consiste de uma forma gráfica para avaliação de possíveis desvios de processos, de planos ou projetos. Então, qualquer coisa que eu possa planejar e que possa ter desvios, às vezes inevitáveis ou evitáveis, ou que tragam prejuízo, eu posso usar essa ferramenta para me antecipar um pouco, me preparar planos contingenciais para possíveis desvios num caminho traçado. Por que eu destaquei processos? Ela pode ser usada para planos e projetos, mas como nós estamos dentro de um escopo de um canal de gerenciamento de processo, eu vou ficar nos exemplos ligados a processo. Mas ela pode ser muito utilizada, talvez seja até mais útil essa ferramenta quando se fala de projetos, quando se fala de um plano traçado, você tem que prever que tipo de desvio possa acontecer. Mas em processos, em alguns momentos, vai ser útil também. Uma coisa que alguns de vocês talvez vão acabar avaliando, e eu também, quando aprendi essas ferramentas, percebi, né? É que existem ferramentas similares e até mais apropriadas, né? Tipo FEMEA, que é a análise do modo de falha e seus efeitos, é uma ferramenta muito utilizada na engenharia, na indústria, né? Ou PDPC, Process Decision Program Chart, ou entre outros. Então, tem ferramentas, eu considero até mais aprofundadas. Lembre que essas ferramentas que apareceram foram ferramentas para facilitar o trabalho de uma grande gama de pessoas envolvidas com o processo. Mas quando eu vou para a engenharia, eu tenho ferramentas talvez mais adequadas, mais aprofundadas, mas aí exige um estudo específico mais aprofundado também. E por último, né, o objetivo, para que eu uso essa ferramenta? O objetivo pode ser de evitar algumas situações indesejáveis que podem acontecer num plano ou num processo, vamos reforçar, prever situações possíveis para poder criar planos de contingência ou até mesmo abandonar algumas iniciativas. Eu posso chegar numa situação onde eu nem iniciei o processo e posso chegar à conclusão assim, eu não tenho controle sobre uma etapa e aqui é melhor então abandonar essa ideia, vamos para outra tecnologia. Vamos lá, então o objetivo principal é evitar, prever ou até mesmo criar ações contingenciais ou mesmo abandonar, ou talvez algumas outras que eu não esteja citando aqui. Tá, vamos falar assim, de um passo a passo, como montar essa ferramenta, né? Então,
Primeira coisa, vamos focar que eu estou desenhando um processo onde eu tenho um objetivo, seja até concluir um produto com determinadas características da qualidade, concluir um serviço com determinado prazo de atendimento, elaborar relatórios contábeis ao final do mês. Então, eu vou pegar exemplo, não é uma ferramenta, apesar de ter nascido no âmbito da indústria, né? Mas é uma ferramenta totalmente aplicável a outros segmentos da economia. Então, estabelecer o objetivo, qual que é, pode ser um produto, um serviço, mas uma conclusão de uma etapa, ou de uma etapa de um processo, ou do processo como um todo. Segundo, fluxogramar o processo otimista, o processo ideal, ou seja, mapear, definir como que esse processo pode ser, eu gostaria que acontecesse. Aqui eu vou pegar um exemplo simples, didático, mas eu vou falar assim, ela começa a ter mais validade quando eu tenho um processo um pouco mais complexo do que esse que eu vou fazer. Mas vamos supor assim, olha, qual que é a estrutura? Pode ter variações de desenhos que eu utilizo e tal, mas principalmente assim, olha, para chegar naquele objetivo, eu tenho uma determinada ação, pode ser preparar matéria-prima, preparar massa para uma fornada de pão, preparar informações para gerar um relatório, o que for. E para cada ação eu tenho um resultado que eu espero alcançar. Então eu vou para uma ação 2. Na ação 2 eu executo uma preparação, eu executo um pré-aquecimento de uma máquina, eu executo um processo de cálculo de um relatório, o que for. Aí, na mesma lógica, eu vou montando tudo o que eu quero que aconteça, né? Aqui eu vou simplificar, eu posso ter processos que eu sei que vão ter divisões, mas vamos simplificar e falar assim, olha, se a ação 2 correr tudo bem, quando eu for verificar o resultado, não vai ter nada de errado, eu vou para a ação 3 e assim sucessivamente. Agora vamos lá. Eu sei que o processo não vai acontecer sempre do jeito que eu gostaria, do jeito que eu planejei. Então eu posso ter situações, né? Depois de fluxogramar o processo otimista, né? Eu vou avaliar os possíveis desvios. Então aqui eu vou falar o seguinte, ó, a ação 1, quando eu comparo o resultado, não tem opção de dar um resultado diferente. Então eu vou para a ação 2. Mas na ação 2 eu considero que pode acontecer um desvio. Eu não dá tudo certinho, esse desvio vai me ajudar uma ação A, que eu vou chamar, por que eu estou chamando de letra? Para falar nesse exemplo didático, ações marcadas com letras são ações que deveriam ser evitadas. Ou alguma coisa aconteceu para estar acontecendo esse tipo de ação. De forma didática. Bom, cada ação eu posso ter um resultado. Vamos considerar que a ação A não tem resultado diferente. Ela vai dar certo e eu vou simplesmente pular a ação 3 e vou para a ação 4. Tá, fiz uma primeira mudança de forma simplificada, mas também pode acontecer nessa ação 2 que dá um resultado diferente desse que vai para a ação A, e aí me exige tomar uma ação B, diferente. Lembre que letras são ações que eu deveria evitar, mas que acontecem. Essa ação B, eu executando ela, vamos complicar um pouquinho. Eu posso ter, quando eu comparo os resultados que eu posso ter 2 resultados possíveis. Esse 2, 3, na prática, eu vou ter situações onde eu posso ter 5 resultados possíveis. Então, eu só aprendo didaticamente a ferramenta. A ação B, quando eu avalio e dá um determinado resultado, eu comparo, eu avalio, eu meço, eu marco o tempo, o prazo que foi, eu posso também, como ação A, pular para a ação 4, mas aqui pode dar um segundo resultado que vai me exigir voltar lá na ação 2. E aí, de novo, volta. Então, lembrando assim, ó, tem muita similaridade, muita com fluxograma, só que o fluxograma é uma ferramenta que eu devo fazer para todo o processo. Normalmente é criar um fluxograma do fluxo real que acontece. Aqui eu já estou falando de uma situação que eu quero um estudo mais aprofundado para ver se tem como evitar de forma técnica, aí não é só o pessoal de linha de produção que executa a tarefa, mas exige um pessoal de engenharia, um pessoal de outras áreas para tentar uma melhoria mais radical. Então, avaliando esses possíveis desvios, aí eu vou de uma certa forma. Por exemplo, com a ação A, eu posso fazer um plano contingencial com esse resultado aqui que leva para a ação A, eu posso já prever uma ação na tarefa A para voltar para o processo normal, para eu chegar mais próximo ao objetivo. Então, lembre, né?
eu posso preparar um plano contingencial, eu posso prever ações que vão acontecer, eu posso abandonar um processo. Então, esse estudo vai me dizer o que eu tenho que fazer, se eu posso levar adiante e que ações que eu tenho que tomar. Aqui só um detalhe que eu sempre acho interessante quando eu falo dessa ferramenta: toda vez que eu tenho essa pergunta, se isso eu vou conviver no processo, e é um fator importante, eles deveriam ser futuros indicadores. Quantas vezes o processo cai no caminho da ação A? Ou seja, a ação 2 ele está gerando quantos por cento de acerto para não desviar o rumo? Então, esse desvio mais tarde, na prática, no gerenciamento do processo, se for um fator importante, eu posso gerenciar para ir diminuindo e, quem sabe, um dia eliminar a ação A. Tá? Estudar consequências e ações para cada desvio e planejar, implantar melhorias, em último caso, abandonar. Mas então, só lembrando, é uma ferramenta que eu utilizo quando eu quero estudar um processo que já está em operação, mas eu quero me aprofundar, eu quero investir no processo, eu quero criar novas tecnologias, ou quando eu vou criar um processo novo, eu posso fazer sempre um estudo desse para prever que ações, que desvios que podem tomar, e eu vou pular para os comentários gerais, que eu vou repetir umas informações. Primeiro, similares e... Eu já comentei ao longo do processo, mas vou reforçar agora que ele está fechando. Existem ferramentas até mais poderosas que essas, então essa é para um estudo no escopo de gerenciamento de processo, você com a tua equipe, trazendo alguns profissionais que possam avaliar, mas também existem ferramentas similares, tipo FEMEA, PDPC, que foi citado lá atrás, que vão mais a fundo, tem muito mais muito mais opções de aplicação do que essa que a gente está apresentando. E segundo, também eu falei, mas aí não é criar um fluxograma do processo? Eu gosto assim, fluxograma de processo é obrigação. Tem uma frase do Deming que fala assim: se você não é capaz de demonstrar o que você faz diariamente em forma de processo, você não é gerente. Então, o fluxograma eu acho obrigação de um gestor de processo. Ele tem que ter um mapeamento do processo dele, como ocorre, e gerenciar isso para que ele vá melhorando ao longo do tempo. Pessoal, hoje é um dia especial para mim, que eu estou fechando as 7 mais 7 ferramentas. Continue participando, fazendo seus comentários, mostrando exemplos, elogiando também, é muito bem-vindo. E não deixe de se inscrever no canal. Eu quero ganhar uma projeção grande para atingir um número maior de pessoas com essa experiência que eu tenho de mais de 20 anos com gestão e especificamente gerenciamento de processo. Se inscrevam, ative o sininho para serem lembrados de novos vídeos e, se gostaram, clique no like lá para mim. Um abraço e até a próxima.